Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Gente para Negócios, a temporada 2 que está começando agora. Bom, antes de mais nada, eu quero dizer que esse ano é um ano especial para a MH Consult, que está completando 30 anos de existência. Ora, 3 décadas não é para qualquer empresa. Teremos muitas novidades ao longo do ano e uma delas é que essa temporada 2 do podcast Gente para Negócios, nós temos aqui uma nova temática que é histórias que nos fascinam. E antes de apresentar o nosso primeiro entrevistado da temporada 2, quero dar aqui as boas-vindas a ele, Rogério Babler. Tudo bem, Rogério? Olá, Rafa. Que prazer estar aqui, ainda mais celebrando os 30 anos de MH, que é exatamente na data que eu nasci, né, Rafa? É, mais ou menos, viu? Já começou contando mentira aqui. Mas vamos lá, eu vou deixar passar essa aqui, gente. Acho que vocês, né, que estão nos vendo, apesar da voz ser uma voz assim super jovial, eu tô achando que a imagem não tá combatendo muito com essa história dos 30 anos não, viu? Mas tá bem conservado, viu, Rogério? Obrigado, né? Obrigado. Ninguém percebe que você já tá com 65, então eu acho que... Eu ia pedir para Edi aumentar seu bônus, já peço para Edi retirar. Vamos adiante então. Vamos já... colocar aqui, né, fazer a introdução do nosso entrevistado. Nós estamos hoje com Adriano Zani, diretor de comunicação interna e transformação organizacional da empresa Impress Porter Novelli. Tudo bem com você? Seja bem-vindo. Tudo bem, Rafa, tudo bem, Rogério. Bom revê-los, né? Obrigado pelo convite aí, com essa responsa, né, de iniciar essa segunda temporada aí, né, dessa nossa série. E obrigado pelo convite em nome da Impress, também de toda a equipe aí. Aliás, Rafa, eu quero aproveitar aqui com os meus amigos e introduzir o Adriano, porque nós já nos conhecemos em longa data. Se eu não me engano, me corrija aí, Adriano, foi em 2012 quando nós começamos o primeiro trabalho. Pois é. MH, com o Adriano, trabalhamos muitos juntos já, em diversos projetos, eles orientados para comunicação e a gente orientados para desenvolvimento organizacional. Então foi uma experiência, tem sido uma experiência maravilhosa. Te agradeço, inclusive, pelos aprendizados ao longo do ano. 10 anos já, né, Rogério? Na época quase tudo era mato, né, como a gente fala. E agradecer também as trocas, né, Rogério? Eu lembro de uma conversa que a gente teve, acho que aqui a gente pode falar marca, né, no Starbucks, né? Rogério foi muito meu mentor em momentos cruciais aí dessa carreira, vamos dizer assim, né? Sempre me orientando e a gente trocando ideia. Então, eu gosto muito de falar de comportamento, né? De falar sobre pessoas e sobre caminhos profissionais também. Então, a parte dos projetos que a gente desenvolveu, a gente trocava muita figurinha. Então, foi muito bacana. Eu lembro daquele dia que a gente tomou aquele café lá, 2012, 10 anos, hein? Faz tempo. Faz tempo. E aí, Rafa, para passar a palavra para você, eu fiz questão de trazer o Adriano aqui, porque eu considero o Adriano realmente um especialista em comunicação no nosso mercado. O Adriano é muito orientado para a comunicação interna, mas a gente pode falar de comunicação de uma maneira ampla. E quem é a empresa, quem são as pessoas, quais são as famílias que não têm problema de comunicação, não é verdade? Então, acho que esse podcast, por isso que a gente resolveu iniciar com ele, é um tema que permeia em todos os lugares da nossa sociedade. Há conceitos para se tratar sobre isso, há grandes histórias que o Adriano vai trazer e essa é a ideia de compartilhar com o nosso público. Muito bem, então vamos aqui já dando início aos trabalhos oficiais. A gente quer saber um pouquinho sobre CPF, tá? A gente quer saber um pouco mais sobre o ser humano Adriano. Já sabemos que é o tio favorito da família. E essa informação nós já temos, né, Rogério? Verdade. Conta um pouquinho sobre você. Quem é Adriano na visão de Adriano? Espero que eu seja, né? Até porque eu sou o único irmão do meu irmão, então não tem outro tio para rivalizar comigo, né? Bom, eu sou lá de Bauru, interior de São Paulo. Nasci lá, né? Uma cidade que fica no meio aqui, né, do interior do estado de São Paulo, região centro-oeste. Sou jornalista de formação, né? Eu comecei, acho que como todo jornalista, em redação, trabalhei com TV na Record, tem altas histórias, né? Cobria desde buraco de rua, né? E eu acho que isso também me ensinou muito, né? Então, tem um problema aí numa comunidade reclamando que falta asfalto, até visitas de presidente e governador, quando eles estavam lá no interior, na minha cidade. Eu era repórter lá na Record, em Bauru. E eu acho que isso, desde cedo, foi despertando uma vocação assim, de escutativa mesmo, né? Porque às vezes tinha as histórias assim que eram interessantes e outras do tipo meio cabeludas nessa época, no sentido, olha, mataram alguém numa família, entra lá num velório e faz a mulher do cara falar porque a gente precisa ter a matéria no ar. E, cara, como que você vai chegar num velório de uma pessoa que você nunca viu
e convencer que naquele momento de dor, ali, de dificuldade, ela tem que falar para uma emissora de televisão que ela não está, às vezes, a fim de contribuir. Então, acho que aí a gente foi se enveredando um pouco na psicologia, na programação neurolinguística, em sociologia, né, estudar comportamento. E aí depois eu falo que eu deixei a ponta da redação e comecei minha carreira em comunicação corporativa. Então, já trabalhei também dentro de universidades, né, uma área de educação, uma área que eu tenho grande fascínio e ainda bem que hoje eu consigo atuar com isso, porque eu falo que hoje em dia quem trabalha numa agência de comunicação, antes de tudo, é um educador. Né? A gente tem a missão de desenvolver as pessoas, eu acredito muito nisso, esse é o meu propósito, né? Senão não estaria fazendo o que eu faço até hoje, principalmente na comunicação interna, contribuir aí com soft skills, com hard skills, com coisas que as pessoas precisam agregar no dia a dia delas e vir para dentro de algumas curvas de aprendizagem, né? Então acho que a gente é um educador. E aí fui estudando um pouco, né, essa área de comunicação corporativa, onde eu estou há 22 anos, com passagens já dentro de empresas, em agências. E hoje na Impresso muito focado, como o Rogério falou, nessa questão aí de ajudar as empresas a fazer um depara. A questão é que nem sempre ela sabe qual é esse depara, né? A gente também ajuda elas num pré ali a refletir, tá, qual é a mudança que você quer fazer, né? O que você deseja, qual é a empresa que você quer construir para o amanhã. Tem empresas que chegam com essa resposta pronta, acho que como qualquer ser humano na vida, e tem outras que a gente precisa dar uma ajudinha ali, vamos refletir então, que a gente tem uma série de caminhos aí. Fala um pouquinho para a gente sobre a empresa que você trabalha, sobre a Impress. Olha, a Impress é um grupo, é a maior rede de comunicação, né, de consultoria de comunicação do país. A gente tem 450 funcionários, nossa sede é aqui em São Paulo, mas a empresa nasceu no Rio, com a Kiki Moretti, que é a nossa CEO, fundadora, e até hoje está no comando dos negócios. Então, a gente tem escritório em São Paulo, Rio, Brasília e também Belo Horizonte, com equipes espalhadas no Brasil inteiro. E ela faz parte, né, de um grupo internacional, que é a Porter Novelli. Né? A gente está integrado com outras agências da Porter Novelli mundo afora, porque hoje os desafios a gente pensa, como sempre, localmente, mas com essa questão das empresas estarem em várias localidades, com desafios culturais muito diferentes, a gente tem que, às vezes, atuar do ponto de vista de Latam para outras unidades de negócio. Então, faz sentido a gente estar dentro de um grupo internacional que dê esse aporte. A minha área lá é a área de comunicação interna e transformação organizacional. Então, é basicamente trabalhar questões ali de engajamento com o colaborador. Basicamente, é como fazer o cara sair de uma situação que eu digo de entrincheiramento, onde que, por conta de qualquer R$100 ele troca de marca empregadora, por uma situação de comprometimento, de vínculo afetivo, de vínculo emocional com essa marca, para ele se tornar um embaixador dela. Então, é isso que a gente tem como missão também, olhar para esses problemas cabeludos, complexos de negócio e fazer as pessoas se sentirem protagonistas dessa construção, né? Ô, Rafa, posso aproveitar a questão de problemas cabeludos e já fazer uma pergunta cabeluda para o nosso entrevistado? Enquanto a gente ainda tem cabelo, aqui, né? A gente faz assim, a gente começa do difícil pro... Ele que é jornalista, ele sabe que geralmente o jornalista vai de mansinho, depois... Vai comendo pelas beiradas, a gente não quer nem né? saber, já vai de primeira já. Aliás, são dois jornalistas aqui na mesa, né? O Rafa e o Adriano, né? A pergunta é a seguinte, Adriano. Com essa pauta de ESG, tem muitos subtópicos dentro dessa pauta, né? Inclusive, vocês estão para lançar um material muito denso, com muito conteúdo a respeito de tudo isso. E um desses itens do material é realmente a pauta ESG, né? E quando a gente olha para eles, tem questões desde diversidade, inclusão, etarismo, a questão do PCD, né, a questão de gênero, a questão de redução de plástico, a questão de descarbonização, enfim. Tem muitas coisas inseridas dentro da pauta da ESG. A minha pergunta é a seguinte: eu não queria estar no calo dos CEOs das grandes empresas nesse momento, e às vezes não precisa nem ser grandes empresas, porque a sociedade está sendo cobrada como um todo, onde ele tem toda a operação para tocar e, obviamente, não é ou uma coisa ou outra. E a pauta ESG cada vez mais tem se comprovado que agrega valor para o negócio. Mas do ponto de vista... corrija aí. Mas do ponto de vista de comunicação, isso é um desafio enorme, porque
A gente já entende que toda vez que você dá foco em alguma coisa, ela tende a se desenvolver. Quando você pega uma pauta tão diversa dessa, de assuntos tão polêmicos que precisam ser trabalhados, precisam ser endereçados de maneira adequada, como é que você faz para garantir o engajamento, a compreensão, o fit com a cultura e o engajamento dos colaboradores em relação a tudo isso, com uma pauta tão diversa? É uma boa questão essa, Rogério. Você sabe que essas questões de ESG que também passam, né, por questões até de compliance, de governança de processos, é algo que no mercado de comunicação, né, na última década, eu diria, a gente tem sido muito demandado a atuar sobre. Não só um olhar consultivo só para a comunicação sobre essas questões, esses pilares de ESG, mas no sentido de ajudar a empresa a estruturar políticas de ESG. Porque muitas vezes, né, ela chega e fala, olha, eu preciso tratar isso. Né? O C-Level chega para a gente e fala, a gente precisa comunicar, mas você tem uma política já estruturada? Comunicação sem conteúdo não funciona. Exatamente. Quer dizer, você precisa definir quais são os seus pilares e até que ponto e em que intensidade você quer liderar a discussão no seu mercado de atuação sobre esses pilares. Porque não tem nada de errado se o board, né, ou o C-Levels de uma empresa fala assim, olha, a gente não quer liderar a discussão, a gente quer simplesmente fazer um letramento sobre esse tema, sensibilizar, e nós vamos começar por aí. Eu acho que é o walk the talk, né? Você tem que entender o tiro de canhão, né, vamos dizer assim, que você quer dar sobre esse assunto. E isso motivou até uma collab que a gente tem na Impress, né, com a Cause, onde a gente recentemente, no final do ano passado, lançou uma vertical de negócio para justamente ajudar as empresas a estruturar essas políticas, que, como você disse, passam por questões também de diversidade, equidade, inclusão e etc. E para falar em problema cabeludo, eu vou usar aqui uma outra metáfora que alguns autores colocam, né? Eu acho que a grande sacada em relação a um tema de alta complexidade como esse, e que eu acho que a pandemia intensificou nosso olhar para isso, é a gente aprender a olhar um pouco para as franjas, já que a gente está falando de um problema cabeludo, porque nós, comunicadores ou consultores de negócios, né, a gente às vezes tem tendência de fazer diagnósticos onde a gente pensa que a gente está fazendo uma escutativa em relação a um determinado tema e a gente clusteriza a tratativa desse tema. Ah, porque eu já vi um benchmark no mercado, porque eu sei que tal empresa do meu setor também está fazendo isso, porque eu fui num workshop que me deram um framework de trabalho. E eu acho que uma coisa que a pandemia nos trouxe de olhar bacana é, além desse diagnóstico, será que você está indo olhar com cuidado para aqueles pontos fora da curva? Porque muitas vezes a beleza do projeto está na franja, não está na centricidade, sabe? Na centralidade do que um diagnóstico nos traz. E aí você tem que aprender a escutar mesmo no tete-a-tete. O que teu colaborador entende como isso? Será que ele não está cansado desse overshare? Tanta informação sobre tanta coisa. A gente está na era da escassez de atenção. Né? Ou vamos chamar, como alguns estudiosos dos zeitgeists, espíritos de época gostam de dizer, supressão da fadiga. Então, se eu loto o cara de muita informação, isso é o mundo que a gente vive hoje. Sim. Esse é o mundo da internet, do social media. Ele já tem à disposição para poder... No que o cara tem que focar? No que o cara tem que se concentrar? O que ele tem qualidade cognitiva, emocional para absorver? E, às vezes, isso não vem nesses modelos de diagnóstico, de escuta que a gente tem. A gente precisa, às vezes, descer, entender um pouco do universo do cara. E tem uma história interessante para compartilhar nesse sentido também em relação a essa questão aí de escutativa, de escassez de atenção. Uma vez a gente atendeu uma empresa do setor alimentício e eu lembro que no começo da pandemia a área de RH, o head de RH chegou para a gente e falou assim, precisamos fazer uma campanha porque a gente tem muito absenteísmo, as pessoas estão faltando aqui. E na percepção do RH, segundo os diagnósticos, era muito em função das questões de saúde até física, né, vamos dizer assim, que a pandemia ocasionava. E a gente fez a campanha, a gente trabalhou uma série de letramentos, materiais de conscientização, né, engajamento sobre o tema, também a importância de cuidar da saúde mental, que é outro assunto muito interessante que nós vamos trazer nesse book da Impress. E o absenteísmo não baixava.
Quando a gente criou uma rede que a gente chama de multiplicadores de comunicação interna, onde a gente toda vez se reunia com grupos de vários níveis hierárquicos e áreas e BUs diferentes da empresa para ouvir o que estava acontecendo na ponta, no dia a dia deles também fora da empresa, olha que interessante. Essas pessoas que faziam parte do grupo trouxeram a seguinte questão: olha, eu tenho agiota na porta de casa me cobrando dívida. Falei, pô, mas você se endividou? Ele falou, eu não, minha esposa se endividou, ela também é arrimo de família, durante a pandemia ela perdeu o emprego, como vários brasileiros, né, em vários setores. E, cara, você sabe o que é ter um agiota na porta da sua casa? Ou, na melhor das hipóteses, o gerente de banco te ligando de 10 em 10 minutos querendo cobrar o acordo, que você não paga e não tem condição de pagar? Com que cabeça eu venho para trabalhar? Por que eu me acidento? Por que eu não estou com foco em segurança do trabalho? Por que eu estou pedindo atestado para poder ir lá na casa do agiota ou no gerente de banco tentar resolver esse BO? Então, olha onde estava esbarrando a questão da saúde mental. E eu falo, se a gente não para ouvir isso que eu chamo que é uma franja, porque isso não é um problema que está acontecendo dentro da empresa. Mas é um problema que afeta. Não é institucional. Isso exatamente. É pessoal individual, mas que tem pontos em comum. Né? E às vezes o RH pondo foco e atenção nas questões da governança dos processos de segurança do trabalho, ou criando um 0800, um apoio psicológico, que é super bacana para ouvir os funcionários durante essa época pandêmica e tal. Mas por que não falar de educação financeira? Que é um assunto tabu, né? No Brasil a gente não fala da vida pessoal financeira. Aliás, isso é até um desejo meu de estudar no mestrado. Como os tabus, né, que a psicanálise fala muito disso, como eles vão varrendo uma poeira para baixo do tapete, que chega uma hora que a gente tropeça nesse tapete, se a gente não põe o assunto na mesa para tratar de vez, aquilo corrói toda uma cultura da organização. E tem muito assunto tabu dentro das empresas, como tem no nosso campo pessoal. Então eu falei, olha, a gente não tem que falar de saúde mental, emocional, só focada nas questões ali que a pandemia nos trouxe. A gente precisa entender por que essa mulher era arrimo de família, a esposa do cara. Ele continua ali trabalhando, mas ela não trabalhava na organização, mas ela perdeu a renda. E aí eles estão devendo, e aí o cara não vem com a mesma concentração. Então, assim, a gente só descobre essas franjas quando a gente se dispõe de fato a ouvir. Né? E vocês falam muito disso aqui na MH, que eu acompanho, de comunicação não violenta, tirar o julgamento da escuta, né? Tirar os viéses inconscientes da escuta. É difícil, porque a gente é ser humano, né, cara? A gente tem essa natureza de ouvir o outro já se preparando para uma resposta que a gente vai construir. Armados, né? Então, a gente tem trabalhado muito esse tipo de educação, Rogério, nesses projetos de ESG, de diversidade e inclusão, né? E eu acho que o caminho é a escutativa, né? E uma escutativa que hoje em dia também ela tem que ser rápida, né? Tem que ser impulso, que a gente fala, porque aquela coisa de ser a cada 6 meses, 1 ano, você fazer um ciclo de escuta, o mundo você sabe melhor do que eu, volátil, amanhã já não é o mesmo que é hoje. Olha a pandemia de novo aí, o que ela nos trouxe de ensinamento sobre o imponderável. Né? Então a gente precisa entender o que são os imponderáveis na vida das pessoas. Eu acho que trazer isso para a transformação organizacional, porque primeiro ela se sente acolhida, em segundo, ela vai vir contigo num processo de depara que a organização está querendo fazer. Quer dizer, dentro do que o Rogério trouxe, né, essa provocação do Rogério, de termos muitos temas a serem tratados, o que você está dizendo para a gente é que não adianta a gente espalhar informação, sendo que naquele momento o que aquele colaborador precisa é tratar de um determinado tema. É ali que está o foco de vocês primeiro, para depois trabalhar outras situações. É isso. Tem que ter uma agenda, mas essa agenda é construída com base naquilo que vocês identificam nesse diagnóstico com os colaboradores, é isso? Exatamente. Eu vou falar também de riquezas de diagnóstico, né? A gente faz muito focus group, né? Quando a gente vai fazer um diagnóstico de comunicação, para basicamente entender como o colaborador pensa os meios de comunicação da empresa hoje, do que ele sente falta de ser informado por ela, e que hábitos de consumo de informação ele tem fora da empresa. Porque, cara, CPF e CNPJ, eu sempre falo, são coisas simbióticas. Não dá para eu falar assim, agora eu mudei meu chapéu, eu estou atuando como líder da empresa tal, ou funcionário da empresa tal. Você é o tempo todo também aquilo que você traz de fora da empresa para dentro da organização. E vice-versa.
aquilo que, por isso que eu falo do nosso papel de educador. O que você trabalha como cultura dentro das organizações, como que você pode tornar essa pessoa até um cidadão melhor para melhorar o mundo. Porque ele se relaciona com as comunidades, ele se relaciona com os grupos religiosos que ele frequenta, com a família dele, com o clube, né? Então a gente tem que pensar ele na interação com esses outros ecossistemas para levar as narrativas de uma instituição. E aí eu acho que é muito importante a gente segmentar a comunicação. E nesses focus group, às vezes aparece uma coisa assim, vocês estão falando aí, na época da pandemia, por exemplo, de distanciamento social. Eu nunca me esqueço até hoje que um trabalhador da fábrica levantou a mão e falou assim, mas eu nunca tive distanciamento social. Você, comunicação da empresa, sabe o que? Eu continuei tomando fretado todo dia, botando a máscara todo dia, enquanto o pessoal de vendas e dos escritórios administrativos estavam guardados por Deus, resguardados bonitinho, trabalhando no híbrido. Que híbrido é esse? Para mim não existiu híbrido. E aí, quando você escuta uma fala dessa, eu acho que todo líder ou gestor tem que ser capaz de falar, a percepção desse cara em relação ao processo que ele está vivendo é completamente diferente de uma equipe de vendas que parou de visitar, vou falar de uma indústria farmacêutica, médicos e está fazendo tudo online agora e está funcionando bem. Esse cara não teve essa possibilidade. E quando ele não teve essa possibilidade, você tem que ir com uma outra narrativa de respeito, de diálogo, de life balance, de cuidado com a saúde desse colaborador, mas não enfatizando o que você está trazendo de benefício para um outro grupamento que teve essa possibilidade. Sim, deixa eu ver se eu entendi essa história, Adriano. Então, na verdade, cada vez mais a gente tem que estar atento ao atacado, ou seja, os macropilares que a organização quer usar como narrativa e, trabalhar também no varejo. Ou seja, lideranças empoderadas, totalmente conectadas com a cultura, mas com a capacidade e autonomia para fazer esse tete-a-tete com o colaborador desse que você acabou de mencionar ou com o rapaz que está com problema com dívida bancária. Então, se essa liderança, me corrija se eu estiver errado, não tiver exatamente nesse fit cultural, ele vai fazer do jeito que ele acha que é certo. E às vezes o que é o certo não é exatamente o caminho que a empresa quer se comunicar e se expressar com seus colaboradores, é isso? É isso, você tocou num ponto essencial e eu só complementaria com o seguinte, né? Às vezes as empresas negligenciam o acolhimento dessa liderança também. Porque a liderança é ser humano, como nós somos. Você tem que estar preparado para tudo, você tem que saber acolher, você tem que entender, você tem que ouvir, não faz a comunicação violenta. E quem acolhe essa liderança? Porque ela também tem os perrengues dela emocionais, cognitivos, psicológicos, né? E às vezes eu acho que se joga uma carga muito grande, né, nessa liderança, obviamente pela posição que ela ocupa, enfim, mas esquece de acolhê-la, né? Então eu acho que além de dar instrumentalização, capacitação para que ela saiba fazer isso com o seu time, é entender que ela também precisa que essa escutativa seja exercida com ela, né? E lembrar que a cultura brasileira é muito relacional, né? Coisa que outras culturas a gente não tem, né? Há pesquisadores na nossa área de comunicação, como Hofstede, que é um suíço, que estudou, né, como as culturas nacionais de várias unidades da IBM ao redor do mundo. Isso estudou lá de 1960, mas que até hoje a gente usa na pós-graduação na USP, na ECA, por exemplo, que é uma referência. E ele criou um modelo matricial para entender sociedades que são mais patriarcais ou matriarcais, que têm mais visão de longo prazo ou de curto prazo, e que são ou mais pragmáticas ou mais relacionais, e o que isso influencia a cultura das organizações que estão inseridas ali naquele contexto. E nós brasileiros, como a gente é muito simbiótico, a gente quer estar no trabalho e fazer amigo com o trabalho. Por isso que a gente convida o pessoal do trabalho para o casamento, para a festa de 15 anos da filha e etc. E vice-versa. A gente também gosta de contar, né, da nossa família para essas pessoas, ou também trazer um pouco do ambiente de trabalho, melhor dizendo, e compartilhar com a esposa, com os filhos, com os amigos, etc. Então, isso cria uma mistura de sentidos, né, de percepções nas pessoas e às vezes desperta gatilhos aí.
Então, por isso que essa necessidade, eu acho que do acolhimento, da escutativa é tão premente, principalmente no jeito brasileiro de administrar, vamos dizer assim, né? E fato é que isso é tão verdade que eles estão me cobrando, inclusive, um churrasco aqui que eu prometi para eles, na cidade de Itu, né, que eu não paguei ainda, mas os meus amigos aqui, eles não me deixam esquecer desse churrasco, tá? Então tá aqui, ó, compromisso firmado aqui publicamente que esse churrasco irá acontecer. O Rubem tá dando risada lá atrás, viu, gente? É isso aí. Não, ou quando a gente vai para a festa da firma no final do ano e fala, ó, sou líder, não posso beber muito, sempre tem alguém ali com um celularzinho, vai filmar o diretor fazendo alguma coisa e isso mostra, né, como a gente realmente tem essa simbiose de papéis, assim, né? Outro ponto que foi originário da pergunta que eu fiz, porque tem muitos itens na pauta do ESG. Pelo que eu entendi da sua resposta, me corrija se eu estiver errado, a organização também ela não é obrigada e ela não vai ficar mal posicionada se ela não escolher todos simultaneamente. Ela pode atacar uma frente. Por exemplo, nós vamos, nesse momento, atuar com PCDs, mas vamos fazer direitinho o trabalho que deve ser feito. Ou vamos trabalhar com etarismo. Vamos criar uma política adequada para etarismo. Ah, mas tem várias outras pautas que a gente não está tratando. E tá bom, eu comunicar para a organização que eu não vou tratar disso nesse momento porque eu não tenho estrutura, não pega mal. É isso que eu queria ouvir. Ou pega mal. Eu queria ouvir sua opinião a respeito. Eu acho que o ESG, pensado aí com as 3 letrinhas, né, meio ambiente, social e governança, ele passa realmente por fazer essas escolhas, né? Embora elas estejam, acredito eu, interligadas, né? Elas se complementam, né? Então, quando você vai, por exemplo, falar de questões de governança e compliance, né? É impossível você não atrelar isso a questões também de diversidade, equidade e inclusão no ambiente de trabalho. Ou quando você vai falar de meio ambiente, de responsabilidade social, de até em sentido mais estrito, digamos, voluntariado, que é geralmente por onde as empresas começam, né, que é um sentido um pouco mais raso, né, desculpa a expressão assim, do que, por exemplo, questões de responsabilidade social, eu acho que é uma gradação, né? Eu acho que a gente fala muito em comunicação de lastro. Tua narrativa tem que ter lastro. O que é ter lastro? É ter algo que comprove que você está vocacionado para aquilo naquele momento. Então, como você disse, não tem problema dizer qual é a visão de futuro para essa pauta de ESG na organização, desde que você tenha uma política clara de onde a organização está hoje e onde ela vai chegar daqui X período de tempo. E aí você vai estabelecendo suas ações afirmativas, seus projetos, seus programas e a sua comunicação sobre isso em camadas. Porque se você decidir, às vezes, tratar tudo de porteira fechada, ou corre o risco de você depreciar o tema e as pessoas entenderem como mais um tema e não é meu core prestar atenção nisso, ou até de misturar conceitos, né? Causar uma deseducação. Então, eu vejo que nas empresas mais sérias, estruturadas, maduras já para essa questão, existem até diretorias criadas sobre isso. Esse ESG não fica dentro do RH, não fica dentro da comunicação, não fica dentro de uma área de responsabilidade social ou cultura. Ele é uma pauta transversal, ele está do C-level até o estagiário, e inclusive, vou fazer uma provocação aqui, passando pelos terceirizados também, porque muita gente esquece de incluir por questões trabalhísticas, sim, jurídicas, sei lá o quê, né? Esses terceiros que representam a tua marca, estão ali, vamos pensar na recepção da empresa, né? Um cara que vai ali, recebe mal, tem um comportamento misógino, machista ou de preconceito racial, que chuta um cachorro na porta de um supermercado. E ele é um terceiro, ele não é um funcionário daquela rede, sim, de supermercado, mas será que ele foi treinado, aculturado? Alguém encostou nele e conversou com essa empresa, falou assim, olha, precisamos dar um treinamento, falar da nossa política de ESG, de respeito, de equidade, de diversidade e inclusão, para essa pessoa poder atuar em alinhamento com a narrativa da empresa onde ela está dentro ali no dia a dia e interagindo? Talvez não. Então a gente precisa ter esse cuidado também, né? E a gente vai em camadas de cebola trabalhando isso, assim. E sabe outra coisa que me chamou a atenção? No material de vocês, aliás, segunda vez que eu falo sobre o e-book da Impress, que está muito legal, está no forno, e quando vocês lançarem também, a gente faz questão de compartilhar também pelas nossas redes, Adriano. Tem um momento que é mencionado, uma pesquisa da Harvard Business Review, onde um ambiente que tem diversidade, ele tem 50% a menos de conflito.
E para mim foi um choque ler aquilo. Porque até então, onde eu tive acesso à informação, é que quando você tem a diversidade, você naturalmente gera divergência. E isso não necessariamente é ruim. Pelo contrário, né? Que pode haver conflito ou não. Né? A gente pode divergir sem conflito. Né? Agora, eu queria ouvir um pouquinho mais sobre isso. Por que na verdade, reduz o conflito quando você tem diversidade? Eu acho que reduz o conflito, te complementando, quando você tem diversidade junto com inclusão. Porque a diversidade é chamar para o baile, né? Eu convido o negro, convido o PCD, eu convido o LGBTQIA+, eu convido gerações diferentes para fazerem parte da minha organização. Fez parte, é representatividade. Agora, o inclusão é tirar para dançar. Né? E aí eu concordo 100% com você. Uma empresa sem conflito, sem divergência, ela não inova, ela não cresce, ela não se posiciona, ela não constrói a visão dela, ela não constrói o futuro dela. Agora, o importante é que, havendo conflitos de interesse, divergências de opinião, para você ter um caminho de consenso ali na construção da cultura, na construção do business, todas essas partes que foram convidadas para o baile sejam, de fato, tiradas para dançar e se sintam co-construtoras dessa questão da cultura e dos desafios de negócio. Uma vez também vou contar uma outra história interessante, já que esse é o viés, né? Eu fui numa grande empresa de telecomunicações, na época, participar de uma concorrência, e a head de RH falou assim, olha, temos um problema de diversidade e inclusão. Eu cumpro cotas de pessoas com deficiência como manda a lei. Só que dá 3 meses, o PCD sai. Vai embora. Ele vai embora. Aí eu falei, mas na tua opinião, por que acontece? Eu disse, não sei, eu pago os benefícios, acima do mercado é a minha remuneração, existe um plano de carreira. Aí eu falei assim, podemos conversar com alguns PCDs que tem aqui? Ela falou, pode. Eu falei, mas sem o viés do RH, vamos tentar fazer uma anamnese aqui para a gente construir uma proposta. E quando a gente foi mergulhar a fundo, a gente conversou com alguns PCDs que estavam lá atendendo o telefone e eram pessoas que estudaram 5 anos de direito, 4 anos de administração, gestão de recursos humanos, e estavam atendendo o telefone, batendo carimbo ou tirando xerox, né, vamos dizer assim. Ou seja, é lógico que eles iam embora, porque a empresa tinha diversidade, tinha representatividade, ele até olhava para o lado e via outros PCDs. Mas os desafios não estavam ele falou, de acordo com as expectativas. Eu estudei 5 anos de direito e o cara está me pondo aqui para eu escanear documento para o advogado que está acima de mim e lá no fórum. Por que eu não posso ir no fórum com ele? Sim. E aí dava 3 meses, meu amigo, o turnover era alto, ele ia embora. Então, tinha diversidade de pensamento, mas a empresa fazia o quê com isso? Nada. Sequer ouvia as contribuições que essa pessoa com deficiência podia agregar no negócio, numa melhoria de processo, né, na área dele jurídica e tal, ou, quiçá, promover um intercâmbio dessa pessoa com um outro PCD de uma outra área. Ou colocar essa pessoa num lugar de protagonista para falar, olha, minimamente nas ações que a gente está aqui de diversidade e inclusão, deixa eu falar sobre o que é minha vida. Deixa eu ter esse storytelling, deixa eu contar um pouco de mim enquanto PCD, como que é ser PCD numa cidade que não é adaptada, que eu tenho as dificuldades mundo afora lá para me locomover. E aí isso não acontecia. Então é óbvio que esse cara vai embora. Então essa pesquisa da Harvard Business Review, ela traz justamente isso, que quando tem essa representatividade, de fato a pessoa se sente pertencendo e participante dessas gestão de conflitos para chegar num consenso, num alinhamento ali, o time junto, a gente tem aí 50% ou mais de sucesso nos negócios, né, de alavancagem de patentes. E não é só a Harvard Business Review que diz isso, não. São várias pesquisas que a gente tem no mercado. Mas é isso, tem que chamar para o baile e tirar para dançar. Né? Sensacional. Bom, como sempre, né, vou usar aquela frase que faz tempo que eu não uso. O tempo ruge aqui, aí ruge, não é ruge, viu? É ruge. O tempo aqui é um leão implacável. Estamos chegando aqui nos nossos finalmente, né, Rogério? Então, temos que seguir o baile, dançando ou não. A gente vai seguir com esse baile aqui. Vai seguir com esse baile aqui, perguntando o seguinte: a gente gostaria muito de saber algumas influências que você possa passar
para os nossos internautas, né, de fontes em que eles possam beber, seja da literatura, do cinema, do streaming, ou o que quer que seja, algo que para você mudou a tua vida e não precisa ser nada extremamente técnico, não. Se for, ok também. E que você possa compartilhar conosco. Legal. Já que a gente falou, né, de simbiose entre CPF e CNPJ, a gente falou de comunicação não violenta e desse jeito brasileiro relacional, que não é ruim, né? A gente tem pontos positivos disso, mas de administrar as nossas organizações, eu vou falar de uma série da Netflix, que eu acho que todo comunicador ou pessoa que lida com gente dentro das organizações precisa assistir, porque ela é o tempo inteiro sobre comunicação não violenta. The Crown. The Crown. Ali, assim, é uma série que eu acho que está na 6ª temporada, né, agora. A despeito, né, do que ali é verídico, é fofoca, é bastidor. Fala da realeza britânica, né? Eu acho que a figura dali da série da Rainha Elizabeth, né, o eterno conflito que ela tem entre líder do governo, da coroa, representante da igreja anglicana, e promessas que ela faz para a família, até para o pai no leito de morte, como isso se choca o tempo inteiro, e ela sempre volta para si, olha para o compliance e fala, acima do meu CPF eu tenho um CNPJ, eu represento uma nação, e aí ela volta para o papel da governança, e como ela conduz esses diálogos simbióticos sem ser indelicada, mal educada, impositiva, sem dar carteirada. Eu acho que é uma série que todo comunicador apaixonado por comunicação tem que assistir. E vou citar um livro de um autor que eu amo, que eu vi na pós, é um historiador, é um sociólogo brasileiro, chamado Roberto da Mata. Ele tem um livro que eu sou fã de carteirinha, que chama A Casa e a Rua. E ele fala justamente de como a nossa cultura, esses dois espaços se fundem. É um livro de uma leitura muito prazerosa. Ele traz ali Jorge Amado, os romances de Jorge Amado que retratam muito isso. Ele fala do carnaval, como essa permissão para a gente exercer outros papéis e ter essa simbiose. E dessa questão, né, de por que a gente dentro das empresas faz aniversário, leva o pessoal para a nossa festa de casamento, e por que a gente volta para a esposa, marido em casa, para os filhos e fala, deixa eu contar meu dia na empresa, quem que é meu chefe, quem que é meu líder. Então é um livro que fala muito sobre cultura, diz muito sobre o nosso jeito de gerir, e eu li isso recentemente num curso de pós que eu fiz, e para mim mudou, não vou dizer que mudou, mas ele trouxe muita coisa bacana que eu sempre uso nos treinamentos lá na empresa para falar dele com o cliente. Então, Roberto da Mata é um baita autor e além de tudo, ele é um indianista também, ele analisa um pouco das nossas origens indígenas, então ele tem muita coisa da diversidade e inclusão na veia, assim. Inclusive tem a frase máxima dele, né? O Brasil não é para amadores. O Brasil não é para definitivamente. Continua sendo, sabe que eu falando, até pegando carona nisso, eu estava vendo mais recente na Netflix a série da Boate Kiss, né? Certo. E rapaz, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver. Não, mas depois, e eles contam a timeline, está fazendo infelizmente 10 anos daquela fatídica tragédia, e no 4º ano depois de ter acontecido, as únicas pessoas que corriam risco de ser presas eram os pais das vítimas que estavam botando o Ministério Público na parede, confrontando a atuação do Ministério Público no caso e levantando hipóteses de rabo preso com uma série de coisas. E esses pais foram processados e quase presos 4 anos depois da tragédia. E quem aprontou, quem deu o alvará, né, quem não socorreu, quem construiu a casa e permitiu que ela funcionasse, a prefeitura? Nada. Então eu ainda falei isso ontem para um amigo meu, falei, olha, relembrando essa história, realmente o Brasil não é para amadores. E volto a dizer, a questão relacional, né, numa cidade ali de Santa Maria, os jogos, as tensões de poder e como que isso às vezes desvia da pauta de ESG, do compliance, da governança, para dar o famoso jeitinho brasileiro e costurar ali as relações para todo mundo sair bem na fita. Né? Então, novamente, é uma série que dá para falar muito disso também. Ô, Rafa, eu sei que você já está naquela fase de encerramento. Mas você vai querer fazer mais uma pergunta? Eu quero. Está liberado. Porque é o seguinte, Adriano, tem algumas questões que são sobre alguns arquétipos da comunicação e algumas formas que são culturais da gente se expressar. E cada vez mais a mídia e a própria sociedade vem se posicionando a respeito. Que tem aquele grupo que olha que ele não está dentro daquele contexto, ele fala, isso aqui é mimimi.
né? Tem um outro grupo que está dentro do contexto e fala, poxa, você acabou de soltar uma frase aqui e você me ofendeu. E aí pode até ir para um exagero. Como é que, do ponto de vista da comunicação, e vocês são uma empresa especializada em conversar sobre isso, como é que vocês veem que é o melhor formato de a gente tratar? E eu quero te ouvir realmente atentamente, para justamente, porque a gente também está se comunicando o tempo inteiro com o nosso público, com os nossos clientes, nas palestras que a gente está fazendo, e eu quero fazer da melhor forma possível. Como é que você vê que a gente pode fazer isso de uma maneira fluida? Perfeito. Eu acho assim, né? A gente vive um mundo, né, só uma realidade do Brasil, há algum tempo já polarizado. E eu acho que, né? Eu tenho certeza que toda polarização ela não é benéfica nem para o ser humano e muito menos para a organização, porque você vai para papéis ali de completo antagonismo, né? Basicamente, na Impress, quando a gente trabalha os projetos de comunicação interna, transformação organizacional, eu diria, usando uma metáfora, que a gente trabalha para que as pessoas que estejam dentro da empresa entendam que entre o branco e o preto tem 80 tons de cinza. Sem querer parafrasear, né, o filme e tal, e a obra, né, o livro. Você só aumentou 30 tons ali. Exatamente, tem, ou mais, né? Então, assim... Primeiro, trabalhar a questão dos vieses inconscientes no sentido de respeitar a bagagem do outro, acolher essa bagagem do outro, ouvir realmente sem julgar. E em vez da gente olhar para os pontos que nos divergem, a gente procurar aquilo que nos intersecciona, sabe? Eu acho que esse é um bom caminho quando a gente está trabalhando cultura organizacional. E a gente faz uma atividade de quebra-gelo nos nossos treinamentos, workshops, nos trabalhos com as lideranças principalmente, que a gente fala assim, hoje eu vou contar uma história qualquer da minha vida. E aí uma vez eu estava num treinamento desse, num hotel lá em Atibaia, com 30 líderes de uma farmacêutica dentro de sala, e eu comecei a contar uma história real da minha vida. Né? Que uma vez eu fui para Ubatuba, passava as férias lá, com os meus pais e tal. Uma vez eu encontrei o finado Clodovil, que é de uma casa lá, numa banca de jornal. E minha mãe era fã do Clodovil e tal, aí era noite, já fui lá comprar cartão postal, porque na época a gente não tinha celular, né? Isso da época que eu comprava postal em Ubatuba para mandar pro pessoal lá de Bauru. Não que eu tenha uns 30 anos do Rogério já, mas por aí. E aí contei essa história, falei, olha, eu morria de raiva porque eu queria ir pro Guarujá, eu queria para São Sebastião, eu queria para Ilhabela. O meu pai de acho só levava a gente à mesma cidade, que era Ubatuba, então todas as férias eram lá. E aí, quando eu contei para que o Clodovil estava na banca, estou resumindo a história, a minha mãe, a gente estava numa casa alugada, e que é a única coisa que a gente tinha levado de papel para ela pegar um autógrafo, que tem numa casa alugada de pai, a Bíblia. E aí minha mãe arrancou uma folha da Bíblia, do Gênesis, e falou, vai aqui mesmo o autógrafo. E correu lá para a banca do Clodovil, pegou o autógrafo dele, e meu pai, que era muito católico, louco da vida, falou, pô, você está arrancando uma página da minha Bíblia para pegar... O autógrafo ainda do Clodovil. E aí termino de contar essa história, e toda vez que eu conto um pouco essa história e outras, né, sempre tem alguma liderança que fala assim, pô, eu também ia para Ubatuba. Pô, eu também tenho um pai que era extremamente católico. São minhas narrativas de família, as minhas key messages, as minhas mensagens-chave. Pô, eu tenho uma mãe que era doidinha também, eu conheço alguém na família que curtia o Clodovil ser pirado e tal. O que é isso? Eu termino falando para as pessoas, olha, vocês ouviram a minha história sem julgar. Sem julgar que meu pai era extremamente católico, sem julgar que a minha mãe era piradinha, gostava do Clodovil, sem julgar que eu odiava ir para Ubatuba. E vocês foram buscar pontos de conexão com as histórias de vocês, o que a gente tem em comum. Eu não ia para Ubatuba sempre, mas eu ia para o Guarujá. Adriano, eu entendo o seu sentimento. Porque eu não aguentava mais ir para o Guarujá e passava todas as férias lá. É isso que a gente tem que trabalhar nas organizações, nas pessoas. Por isso que eu falo, a gente educa para isso, a gente tem um papel muito grande na mão, de às vezes até fazer o que o Estado não faz, né? Nós da iniciativa privada. Então é nesse mundo que a gente acredita, é nesse mundo que eu particularmente tenho como propósito viver um mundo que seja realmente mais plural e que as pessoas olham para aquilo que a gente tem de convergência e se disponham a pôr o bode na mesa e a dialogar com quem não pensa como eu, porque isso é rico.
né? Eu não estaria aqui hoje na posição que eu estou se eu não tivesse sentado nos lugares que eu passei, né, com as minhas lideranças e divergido, ou com os meus clientes e divergido, aprendido com eles e emprestado de mim para eles. Isso é a vida, cara, isso é a beleza da vida. Então acho que a gente tem que propor projetos, Rogério, que vão nesse sentido aí. Ainda bem que você fez essa pergunta, né? Não, eu adorei. Histórias, né? E realmente eu aprendi muito, porque a questão aqui, o que eu tiro disso é que a partir do momento que você acha a convergência, você cria um espaço para a cultura da confiança. Perfeito. E aí não é a palavra que está sendo colocada, ou a expressão, mas o contexto que está aquela expressão, né? Porque eu passei a buscar pontos em comuns, me identifiquei com você, amplia a questão da confiança, e aí o viés da palavra não fica primordial dentro do contexto. Excelente. E comunicação é isso, né? Basicamente é sobre como construir relações de confiança com as pessoas, né? Bom, e para encerrar, dentro desse teu universo, da tua opinião, o que para você é Gente para Negócios, que é o nosso slogan? O nome do podcast, inclusive. Eu acho que é o slogan de vocês e é como a gente também trabalha, né, lá dentro da empresa e como eu também atuo na minha vida. Eu acho que gente é a essência do negócio, né? As pessoas, as empresas não mudam por si só, quem mudam as empresas ou evoluem. Eu não gosto muito nem desse termo mudança e transformação, eu prefiro evolução. Quem evolui um ecossistema, quem evolui uma empresa, uma organização, um negócio, são as pessoas, mas é por elas e com elas. Então, eu acho que gente para negócios é isso, sabe? É ir com as pessoas e pelas pessoas. Acho que isso é o que resume, porque o processo, a tecnologia, o framework, ele vem a reboque e emana delas, né? Então, acho que é por aí. Bom, acho que começamos essa segunda temporada em altíssimo nível, hein, Rogério? Muito legal, te agradeço demais, Adriano. Além de um podcast, foi uma aula aqui, certo? Um papagaio, né? Falou pra caramba. E mandar um abraço para os meus sobrinhos, já que a gente falou, né, do tiozão. Eles vão, pelo menos, de bastidor incrível, nós vamos ter aqui. 2 curtidas lá no YouTube, que umas 4, vai meu irmão, minha cunhada, meu pai. Vou fazer o H com a família para eles assistirem também. Resumindo essa história sobre a minha ótica aqui, os sobrinhos levaram o tio para um show de rock pesado, hein? Esse é o resumo da ópera aqui. Viés inconsciente quebraram. Um dia a gente volta para contar disso. Mas essa história não está no podcast. Quem sabe um dia a gente, né, conta essa etapa aqui que foi bem interessante também aqui nos nossos bastidores. Bom, queria primeiramente, né, agradecer a tua presença, muito legal, que aula, eu, né, que sou da comunicação também, ter, né, alguém com a tua experiência, dividindo conhecimento, passando conhecimento, para mim foi uma verdadeira aula, assim como para o Rogério também. Enfim, queria deixar aqui uma palavra final aqui para você colocar o que você quiser, para que você passe suas impressões a respeito do papo, e obrigado. Eu acho que eu agradeço pela troca, nem vejo como uma aula. Para mim foi muito prazeroso ter essa oportunidade, agradecer de novo em nome da Impress e parabenizar vocês pelo trabalho de excelência desses 30 anos. Não é fácil empreender no país, não é fácil manter uma empresa 30 anos de pé com a qualidade das coisas que vocês se oferecem. E eu acho que com a preocupação, né? Eu lembro quando eu participei também há 10 anos de um primeiro Fábrica de Sonhos, né? E como eu vivenciei a experiência e como, já tendo visto tanta coisa no mercado, eu me emocionei, assim, com a atividade, com o propósito de vocês. Eu acho que isso fez a gente estar aqui hoje, se conectar desde 2012. Então, que venha mais 30 anos aí para a MH Consult e tamo junto. Muito obrigado. Bem. Rogério com 60 aqui na MH Consult. É isso aí. Esse foi o Adriano Zani, diretor de Comunicação Interna e Transformação Organizacional da Impress Porter Novelli. Obrigado, Adriano. Obrigado, Rogério. Obrigado. Valeu. Até a próxima, gente.